No Invisível, por Leon Denis, capítulo 5. Educação e função dos médiuns. Nada verdadeiramente importante se adquire sem trabalho. Uma lenta e laboriosa iniciação se impõe aos que buscam os bens superiores. Como todas as coisas, a formação e o exercício da mediunidade encontram dificuldades, bastantes vezes já assinaladas, convém insistirmos nisso, a fim de prevenir os médiuns contra as falsas interpretações, contra as causas de erro e de desânimo. Desde que por um trabalho preparatório as faculdades do médium adquirem certa flexibilidade. Os resultados que se começam a obter são quase sempre devidos às relações estabelecidas com os elementos inferiores do mundo invisível. Na multidão de espíritos que nos cerca, sempre ávidos de se comunicarem com os homens. Essa multidão é sobretudo composta de almas pouco adiantadas, de espíritos levianos, algumas vezes maus, que a densidade de seus próprios fluidos conserva presos à terra. As inteligências elevadas, animadas de nobres aspirações, revestidas de fluidos sutis, não permanecem escravizadas à nossa atmosfera depois da separação carnal. Elas remontam mais alto, a regiões que o seu grau de adiantamento lhes indica. Daí baixam muitas vezes, é certo, para velar pelos seres que lhes são caros. Imiscuem-se conosco, mas unicamente para um fim útil e em casos importantes. Donde resulta que os principiantes quase nunca obtêm senão comunicações sem valor, respostas chocarreiras, triviais, às vezes inconvenientes, que os impacientam e desanimam. Noutros casos, o médium inexperto recebe, pela mesinha ou pelo lápis, ditados subscritos por nomes célebres, contendo revelações apócrifas que lhes captam a confiança e o enchem de entusiasmo. Um inspirador invisível, conhecendo-lhe os lados vulneráveis, lisonjeia-lhe o amor próprio e as opiniões, superexcita-lhe a vaidade, cumulando de elogios e prometendo-lhe maravilhas. Pouco a pouco vai desviando de qualquer outra influência, de todo o exame esclarecido e o leva a se insular em seus trabalhos. É o começo de uma obsessão, de um domínio exclusivista, que pode conduzir o médium a deploráveis resultados. Esses perigos foram, desde os primórdios do espiritismo, assinalados por Allan Kardec. Todos os dias estamos ainda vendo médiums deixarem-se levar pelas sugestões de espíritos embusteiros e serem vítimas de mistificações que os tornam ridículos e vêm a recair sobre a causa que lhes julgam servir. Muitas decepções e dissabores seriam evitados se compreendesse que a mediunidade percorre fases sucessivas e que, no período inicial de desenvolvimento, o médium é, sobretudo, assistido por espíritos de ordem inferior, cujos fluidos, ainda impregnados de matéria, se adaptam melhor aos seus e são apropriados a esse trabalho de bosquejo, mais ou menos prolongado, a que toda faculdade está sujeita. Só mais tarde, quando a faculdade mediúnica suficientemente desenvolvida adquiriu a necessária maleabilidade e se tornou dúctil o instrumento, é que os espíritos elevados podem intervir e utilizá-la para um fim moral e intelectual. O período de exercício, de trabalho preparatório, tão fértil muitas vezes em manifestações grosseiras e mistificações, é, pois, uma fase normal de desenvolvimento da mediunidade. É uma escola em que a nossa paciência e discernimento se exercitam, em que aprendemos a nos familiarizar com o modo de agir dos habitantes do além. Nessa fase de provas e de estudo elementar, deve sempre o médium estar de sobreaviso e nunca se afastar de uma prudente reserva. Cumpre-lhe evitar
cuidadosamente as questões ociosas ou interesseiras, os gracejos, tudo, em suma, que reveste caráter frívolo e atrai os espíritos levianos. E preciso não se deixar esmorecer pela mediocridade dos primeiros resultados, pela abstenção e aparente indiferença dos nossos amigos do espaço. Médiuns principiantes, ficai certos de que alguém vela por vós, e de que a vossa perseverança é posta à prova. Quando houverdes chegado ao ponto requerido, influências mais altas baixarão a vós e hão de continuar a vossa educação psíquica. Não procureis na mediunidade um objetivo de mera curiosidade ou de simples diversão. Considerai-a de preferência um dom do céu, uma coisa sagrada, que deveis utilizar com respeito, para o bem dos vossos semelhantes. Elevai o pensamento às almas generosas que trabalham no progresso da humanidade. Elas virão a vós e vos hão de amparar e proteger. Graças a elas, as dificuldades do começo, as inevitáveis decepções que experimentareis não terão desagradáveis consequências. Servirão para vos esclarecer a razão e vos desenvolver as forças fluídicas. A boa mediunidade se forma lentamente no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Depois de um período de preparação e expectativa, o médium colhe o fruto de seus perseverantes esforços. Recebe dos espíritos elevados a consagração de suas faculdades, amadurecidas no santuário de sua alma, ao abrigo das sugestões do orgulho. Se guarda em seu coração a pureza de ato e de intenção, virá, com a assistência de seus guias, a se tornar cooperador utilíssimo na obra de regeneração que eles vêm realizando. Terminada a primeira fase de desenvolvimento de suas faculdades, o importante para o médium é obter a proteção de um espírito bom, adiantado, que o guie, inspire e preserve de qualquer perigo. Na maior parte das vezes é um parente, um amigo desaparecido que desempenha ao pé dele essas funções. Um pai, uma mãe, uma esposa, um filho. Se adquiriram a experiência e o adiantamento necessários, podem nos dirigir no delicado exercício da mediunidade. Mas o seu poder é proporcional ao grau de elevação a que chegaram, e nem sempre a sua ternura e solicitude bastam para nos defender das investidas dos espíritos inferiores. Dignos de louvor são os médiuns que, por seu desinteresse e fé profunda, têm sabido atrair, como uma espécie de aliados, os espíritos de escol e participar de sua missão, para fazer baixar das excelsas regiões esses espíritos. Para os decidir a mergulhar em nossa espessa atmosfera, é preciso oferecer-lhes aptidões, notáveis qualidades. Seu ardente desejo de trabalhar na regeneração do gênero humano torna, entretanto, essa intervenção muito menos rara do que se poderia imaginar. Centenas de espíritos superiores pairam acima de nós e dirigem o movimento espiritualista, inspirando os médiuns, projetando sobre os homens de ação as vibrações de sua vontade, a fulguração do seu próprio gênio. Conheço vários grupos que possuem uma assistência dessa ordem. Pela pena, pelos lábios dos médiuns, os espíritos guia ditam instruções, fazem ouvir exortações. E não obstante as imperfeições do meio e as obscuridades que lhes amortecem e velam as irradiações do pensamento, é sempre um penetrante enlevo, um gozo da alma, um gratíssimo conforto saborear a beleza de seus pensamentos escritos, escutar as inflexões de sua palavra, que nos vem com um longínquo e mavioso eco nas regiões celestes. A descida ao nosso mundo terrestre é um ato de abnegação e um motivo de sofrimento para o espírito elevado.
Nunca seriam demasiados a nossa admiração e reconhecimento à generosidade dessas almas, que não recuam diante do contato dos fluidos grosseiros, à semelhança dessas nobres damas delicadas, sensitivas, que ao impulso da caridade penetram em lugares repugnantes para levar socorros e consolações. Quantas vezes, em sessões de estudo, temos ouvido dizerem os nossos guias: quando, do seio dos espaços, vimos até vós, tudo se restringe, se amesquinha e se vai pouco a pouco retraindo. Lá nas alturas possuímos meios de ação que nem podeis compreender. Esses meios se enfraquecem logo que entramos em relação com o ambiente humano. Tanto que um desses grandes espíritos baixa o nosso nível e se demora em nossas obscuras regiões, logo invade uma impressão de tristeza. Ele sente como que uma depressão, uma diminuição de seus poderes e percepções. Só por um constante exercício da vontade, com o auxílio das forças magnéticas auridas no espaço, é que se habitua ao nosso mundo e nele cumpre as missões de quem encarregado. Porque na obra providencial tudo se acha regulado para o ensino gradual e o progresso da humanidade. Os espíritos missionários e instrutores vêm revelar, por meio das faculdades mediúnicas, as verdades que o nosso grau de evolução nos permite aprender e compreender. Desenvolvem na esfera humana as elevadas e puras concepções da divindade e nos vão, passo a passo, conduzindo a uma compreensão mais vasta do objetivo da existência e dos humanos destinos. Não se deve esperar de tais espíritos as provas banais, os testemunhos de identidade que tantos experimentadores exigem. Mas de nossos colóquios com eles se exala uma impressão de grandeza, de elevação moral, uma irradiação de pureza, de caridade, que sobrecederá todas as provas materiais e constituirá a melhor das demonstrações morais. Os espíritos superiores leem o que em nosso íntimo se passa. Conhecem as nossas intenções e dão muito pouco apreço às nossas fantasias e caprichos. Para atender aos nossos chamados e prestar-nos assistência, exigem de nossa parte uma vontade firme e perseverante, uma fé elevada, um veemente desejo de nos tornarmos úteis. Reunidas essas condições, aproximam-se de nós. Começa então, muitas vezes sem o sabermos, um demorado trabalho de adaptação dos seus fluidos aos nossos. São os preliminares forças de toda relação consciente. À medida que se estabelece a harmonia das vibrações, a comunicação se acentua sob formas apropriadas às aptidões do sensitivo, audição, visão, escrita ou incorporação. Os espíritos superiores, indiferentes às satisfações de opiniões materiais e interesseiras, comprazem-se ao pé dos homens que procuram no estudo um meio de aperfeiçoamento. A pureza de nossos sentimentos lhes facilita a ação e aumenta a influência. Outros espíritos de menor categoria, por um impulso de dedicação, ligam-se a nós e nos acompanham até ao termo de nossa peregrinação terrestre. São gênios familiares ou espíritos protetores. Cada pessoa tem o seu. Eles nos guiam em meio das provações com uma paciência e uma bondade admiráveis, sem jamais se cansarem. Os médiuns devem recorrer à proteção desses amigos invisíveis, quase sempre membros adiantados de nossa família espiritual com quem outrora vivemos neste mundo. Aceitaram a missão, tantas vezes ingrata, de velar por nós, através de nossas alegrias e aflições, de nossas quedas e reabilitações, nos encaminham para uma vida melhor, em que nos acharemos de novo reunidos para uma mesma tarefa, identificados em um mesmo amor. Em todo ser humano existem rudimentos de mediunidade, faculdades em germe, que se podem desenvolver pelo exercício. Para o maior número, um longo trabalho perseverante necessário. Em alguns, essas faculdades se revelam desde a infância,
e sem esforço vem a atingir com os anos um alto grau de perfeição. Representam, em tal caso, resultados das aquisições anteriores, o fruto dos labores efetuados na terra ou no espaço, fruto que conosco, ao renascer, trazemos. Entre os sensitivos, muitos têm a intuição de um mundo superior, extraterrestre, em que existem, como em reserva, poderes que lhes é possível adquirir mediante íntima comunhão e elevadas aspirações, para em seguida os manifestarem sob diversas formas, apropriadas à sua natureza. Adivinhação, ensinamentos, ação curativa e etc. Aplicada em tal sentido, a mediunidade torna-se uma faculdade preciosa, por meio da qual podem ser liberalizados imensos benefícios e realizadas grandes obras. À humanidade seria facultado um poderoso elemento de renovação se todos compreendessem que há, acima de nós, um inesgotável manancial de energia, de vida espiritual, que se pode atingir por gradativo adestramento, por constante orientação do pensamento e da vontade no sentido de assimilar suas ondas e irradiações, e com o seu auxílio desenvolver as faculdades que em nós jazem latentes. A aquisição dessas forças nos bloqueia contra o mal, nos coloca acima dos conflitos materiais e nos torna mais firmes no cumprimento do dever. Nenhum dentre os bens terrenos é comparável à posse desses dons. Sublimados a seu mais alto grau, fazem os grandes missionários, os renovadores, os grandes inspirados. Como podemos adquirir esses poderes, essas faculdades superiores? Descerrando nossa alma, pela vontade e pela prece, às influências do alto. Do mesmo modo que abrimos as portas da nossa casa para que nela penetrem os raios do sol, assim também, por nossos impulsos e aspirações, podemos franquear os eflúvios celestes o nosso ego interior. É aí que se manifesta a ação benéfica e salutar da prece. Pela prece humilde, breve, fervorosa, a alma se dilata e dá acesso às irradiações do divino foco. A prece, para ser eficaz, não deve ser uma recitação banal, uma fórmula decorada, senão antes uma solicitação do coração, um ato da vontade que atrai o fluido universal, as vibrações do dinamismo divino. Ou deve ainda a alma projetar-se, exteriorar-se por um vigoroso surto e, consoante o impulso adquirido, entrar em comunicação com os mundos etéreos. Assim, a prece rasga uma vereda fluídica pela qual sobem as almas humanas e baixam as almas superiores, de tal modo que uma íntima comunhão se estabelece entre umas e outras, e o espírito do homem seja iluminado e fortalecido pelas centelhas e energias despedidas das celestiais esferas. Em espiritismo, a questão de educação e adestramento dos médiuns é capital. Os bons médios são raros. Disse muitas vezes, e a ciência do invisível, privada de meios de ação, só com muita lentidão vem a progredir. Quantas faculdades preciosas, todavia, não se perdem, à míngua de atenção e de cultura. Quantas mediunidades mal baratadas em frívolas experiências ou que, utilizadas ao sabor do capricho, não atraem mais que perniciosas influências e só maus frutos produzem. Quantos médiuns, inconscientes de seu ministério e do valor do dom que lhes é outorgado, deixam inutilizadas forças capazes de contribuir para a obra da renovação. A mediunidade é uma delicada flor que, para desabrochar, necessita de acuradas precauções e assíduos cuidados. Exige o método, a paciência, as altas aspirações, os sentimentos nobres e, sobretudo, a terna solicitude do bom espírito que a envolve em seu amor, em seus fluidos vivificantes. Quase sempre, porém, querem fazê-la produzir frutos prematuros,
e desde logo ela se estiola e fana ao contato dos espíritos atrasados. Na antiguidade, os jovens sensitivos, se revelavam aptidões especiais, eram retirados do mundo, segregados de toda influência degradante, em lugares consagrados ao culto, rodeados de tudo o que lhes pudesse elevar o sentido do belo. Tais eram as vestais, as druidezas, as síbilas e etc. O mesmo acontecia nas escolas de profetas e videntes da Judéia, situadas longe do ruído das cidades. No silêncio do deserto, na paz dos alterosos cimos, melhor podiam os iniciados atrair as influências superiores e interrogar o invisível. Graças a essa educação, obtinham-se resultados que a nós nos surpreendem. Tais processos são hoje inaplicados. As exigências sociais nem sempre permitem ao médium dedicar-se, como conviria, ao cultivo de suas faculdades. Sua atenção é distraída pelas mil necessidades da vida de família, suas aspirações estorvadas pelo contato da sociedade mais ou menos corrompida ou frívola. Muitas vezes é ele chamado a exercer suas aptidões em círculos impregnados de fluidos impuros, de inarmônicas vibrações que reagem sobre o seu organismo tão impressionável e lhes produzem desordens e perturbações. É preciso que, ao menos, o médium, compenetrado da utilidade e grandeza de sua função, se aplique a aumentar seus conhecimentos e procure espiritualizar-se o mais possível, que se reserve horas de recolhimento e tente então, pela visão interior, alçar-se até as coisas divinas, a eterna e perfeita beleza. Quanto mais desenvolvidos forem nele o saber, a inteligência, a moralidade, mais apto se tornará para servir de intermediário às grandes almas do espaço. Uma organização prática do espiritismo comportará no futuro a criação de asilos especiais, onde os médios encontrarão reunidas, com os meios materiais de existência, as satisfações do coração e do espírito, as inspirações da arte e da natureza. Tudo o que as suas faculdades pode imprimir um caráter de pureza e elevação, fazendo em torno deles reinar uma atmosfera de paz e confiança. Em tais meios, poderiam os estudos experimentais produzir muito melhores resultados que os que até agora se têm muitas vezes obtido em condições defeituosas. A intrusão dos espíritos levianos, as tendências à fraude, os pensamentos egoísticos e os malévolos sentimentos se atenuariam pouco a pouco e terminariam por desaparecer. A mediunidade se tornaria mais regular, mais segura em suas aplicações. Não mais se havia de, com tanta frequência, observar esse mal-estar que experimenta o sensitivo. Nem ocorreria esses períodos de suspensão das faculdades psíquicas, culminando mesmo em seu completo desaparecimento em seguida ao mau uso delas feito. Os espiritualistas de além-mar cogitam de fundar em muitos dos grandes centros americanos homes, ou edifícios dotados de certo número de salas apropriadas aos diferentes gêneros de manifestações e munidas de aparelhos de experimentação e fiscalização. Cada sala, vindo com o uso, a impregnar-se do magnetismo particular que convém a tais experiências, seria destinada a uma ordem especial de fenômenos, materializações, incorporações, escrita, tipologia, etc. Um órgão colocado ao centro do edifício propagaria a todas as suas partes, nas horas de sessão, enérgicas vibrações, a fim de estabelecer nos fluidos circulantes e no pensamento dos assistentes a unidade e a harmonia tão necessárias. A música exerce, com efeito, uma soberana influência nas manifestações, facilitando-as e tornando-as mais intensas, com inúmeros experimentadores o têm reconhecido.
Merecem inteira aprovação esses projetos e devemos fazer votos pela sua realização em todos os países, porque viriam, por sua natureza, uma vez realizados, a dar vigoroso impulso aos estudos psíquicos e facilitar em larga escala essa comunhão dos vivos e dos mortos, mediante a tal se afirmam tantas verdades de valor incalculável, capazes de, em sua propagação pelo mundo, renovar a fé e a ciência. O importante para o médium, dissemos mais acima, é assegurar-se uma proteção eficaz. O auxílio do alto é sempre proporcionado para o fim a que nos propomos, aos esforços que empregamos para o merecer. Somos auxiliados, amparados, conforme a importância das missões que nos incumbem, tendo-se em vista o interesse geral. Essas missões são acompanhadas de provas, de dificuldades inevitáveis, mas sempre reguladas conforme as nossas forças e aptidões. Desempenhadas com dedicação, com abnegação, as nossas tarefas nos elevam na hierarquia das almas. Negligenciadas, esquecidas, não realizadas, nos fazem retrotrair a escala de progresso. Todas acarretam responsabilidades. Desde o pai de família, que incute em seus filhinhos as noções elementares do bem, o preceptor da mocidade, o escritor moralista, até o orador que procura arrebatar as multidões às culminâncias do pensamento, cada um tem sua missão a preencher. Não há mais nobre, mais elevado cargo que ser chamado a propagar, sob a inspiração das potências invisíveis, a verdade pelo mundo, a fazer ouvir aos homens o atenuado eco dos divinos convites, incitando-os à luz e à perfeição. Tal é o papel da alta mediunidade. Falamos de responsabilidade. É necessário insistir sobre esse ponto. Muitos médiuns procuram, no exercício de suas faculdades, satisfações de amor próprio ou de interesse. Descuram de fazer intervir em sua obra esse sentimento grave, refletido, quase religioso, que é uma das condições de êxito. Esquecem muitas vezes que a mediunidade é um dos meios de ação pelos quais se executa o plano divino, e que ele não tem o direito de utilizá-la ao sabor de sua fantasia. Enquanto se não tiverem compenetrado os médiuns da importância de sua função e da extensão de seus deveres, haverá no exercício de suas faculdades uma fonte de abusos e de males. Os dons psíquicos, desviados de seu eminente objetivo, utilizados para fins de interesse medíocres, pessoais e fúteis, revertem contra os seus possuidores, atraindo-lhes, em lugar dos gênios tutelares, as potências malfazejas do além. Fora das condições de elevação de pensamento, de moralidade e desinteresse, pode a mediunidade constituir-se um perigo. Ao passo que, tendo por fim firme propósito no bem, por suas aspirações ao ideal divino, o médium se impregna de fluidos purificados. Uma atmosfera protetora se forma em torno dele, o envolve, o preserva dos erros e das ciladas do invisível. E, se, por sua fé e comprovado zelo, pela pureza da alma em que nenhum cálculo interesseiro se insinue, obtém ele a assistência de um desses espíritos de luz, depositários dos segredos do espaço, que pairam acima de nós e projetam sobre a nossa fraqueza as suas irradiações, se esse espírito se constitui seu protetor, seu guia, seu amigo, graças a ele, sentirá o médium uma força desconhecida penetrar-lhe todo o ser, uma chama lhe iluminar a fronte. Todos quantos tomarem parte em seus trabalhos e colherem os seus resultados sentirão reanimar-se-lhes o coração e a inteligência às fulgurações dessa alma superior. Um sopro de vida lhes transportará o pensamento às regiões sublimes do infinito. Bom, essa foi a leitura de hoje.
Se você gostou, achou legal, por favor, aperta o gostei. E se você não gostou, pode apertar o não gostei também, fica à vontade. E se quiser deixar uma sugestão nos comentários, a gente agradece. Se você gostaria de receber os outros vídeos, se inscreve no canal para ficar mais fácil e aparecer na sua página inicial. E você se inscrevendo também vai ajudar muito aqui para incentivar e continuar mantendo essa atividade. Obrigada pela partilha desse momento. Muita luz no seu caminho e até a próxima.